Dia, pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Hoje começando cedo com live, cedo, né? Que eu tava fazendo live à noite, né? Então, começando aqui com live, a gente vai ter uma presença especial do presbítero Paulo. Ele vai vir com a gente aqui e vamos conversar um pouquinho. Ah lá, tá chegando, ele já chegou. Pra gente conversar um pouquinho sobre a palavra, tá ok? Vou colocar aqui. Claudeci, bom dia. Cláudia, bom dia. Um abençoado dia para todos. E quem puder, já entrar aqui e compartilhando com os outros, eu Olá, agradeço. Lúcia. Olá, muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. Bom dia a todos. Deus abençoe. É uma honra estar com você aqui, Aline. Eu que agradeço, né, por aceitar o convite Bênção de para estar Deus. aqui conosco. Sim, Conta aqui um pouquinho pra gente, né? Quem é você, né? Com quem que você trabalha, para as pessoas te conhecerem aqui. tá. Vou tentar falar rápido aqui, até porque a gente não tem muito tempo. Quero dizer para vocês que eu tenho acompanhado a Aline recente, mas por ela sempre expor em vídeos aí a verdade, principalmente no âmbito familiar, Deus deu essa graça da gente conhecer ela. Mas a respeito de mim, eu sou um pai de família, né? Tenho uma esposa, graças a Deus, tenho uma filhinha com 1 ano e 4 meses. E a respeito da obra de Deus, das coisas de Deus, que eu creio que a maioria de nós acreditamos em Deus, eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Salvador. Eu tinha 12 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu comecei já a pregar a palavra de Deus. Hoje Olha, eu tenho 30 anos, então tem 17 anos que eu prego a palavra do Senhor. E dentro disso, com essa dádiva da parte de Deus, de um chamado, cada um tem um chamado e é útil na obra do Senhor, eu resolvi, quando eu tinha 16 anos, Aline, a escrever livros. Só que eu não tinha material suficiente, eu não tinha uma aparelhagem. E eu lembro que com 16 anos eu peguei um computador antigo, daqueles ainda de caixote, e comecei a escrever. Rapidamente, em um dia, eu escrevi mais de 6 páginas. Aí eu percebi que de fato eu tinha olha. um dom. Eu tinha um dom da parte de Deus. Só que aí eu desanimei, eu era adolescente, eu Uhum. desanimei. Aí depois de muitos anos, agora em 2020, eu escrevi o meu primeiro livro e daí pra frente não tô parando mais, graças a Deus. Eita, que bênção! E é sempre bom ter alguém, né? Ter pessoas aqui que também estão pelo reino de Deus, né? Que estão semeando a palavra do Senhor num mundo que está muito de ponta cabeça nos últimos dias, né? Eu até estava comentando com a minha mãe que, assim, eu gosto muito de lutar pelas crianças, porque, afinal de contas, elas que vão ser os próximos que habitarão essa terra e governarão essa terra, então é muito importante a gente fazer uma boa formação com eles. E eu estava vendo estava comentando com a minha mãe que eu estava bem impressionada que é, 100 crianças, né, teve uma matéria que 100 crianças foram trocados o sexo das crianças. É uns 100 crianças de 4 a 12 anos. Aí eu falei assim, a criança não pode nem votar, não pode nem dirigir carro, mas eles podem acabar com a vida de uma criança. Então, né, acabar com a vida da criança, né, porque tira a identidade dela, já não basta de tirar a identidade dela psicologicamente, estão tentando tirar a identidade dela fisicamente. Essa é uma mutilação, né? E escancarada, né? Então, assim, as crianças estão muito desprotegidas, não tem ninguém por elas, né? Então, é algo sério para a gente pensar, né? E quem entende da palavra, né? A gente usa a palavra para defender, e o pessoal até estava comentando hoje no WhatsApp, a gente estava comentando que quando a gente defende a verdade da palavra, o pessoal acha que a gente está agredindo. É como se, é pior que se a gente falasse palavrão. Verdade. E você só está falando a verdade, a gente não está falando nada de mal, né? Mas a gente está falando sobre princípios. E a gente não está nem impondo, a gente só está contando o que que é. A pessoa vai e usa se quiser, a gente não está falando. É o que eu falei assim, serve para mim, se não serve para você, tá ok. Mas para mim isso é verdade. Se para você não é, tudo bem. Mas
Aline, A gente é tido como se fosse marginal, né? Aline, eu vou te contar um segredo. Vou te contar um segredo e é muito interessante. É todos os irmãos que estão vendo aí, né, ouvindo. Só de você colocar essas postagens, né, de cunho, verdade, relacionada à família, você acha que é simples? Talvez é muito simples, você concorda. Só que está alcançando várias outras pessoas com a verdade. E a verdade, ela incomoda. A verdade, ela liberta. Nós estamos vivendo um tempo de, como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ele até alertava sobre isso no final dos tempos. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos em que pessoas iam procurar mestres segundo as suas próprias consciências carnais, né? Amontoar comichões nos seus ouvidos. E essas pessoas que estão amando mais a falsidade do que a verdade, eles olham para nós que pregamos a verdade com amor, porque nós prezamos, nós somos conservadores, prezamos a nossa família, os nossos filhos, que é, igual você falou, a próxima geração, né, de pregadores, talvez, de incentivadores da verdade também, eles odeiam a gente. E para tanto, eles tentam, infelizmente, calar a nossa boca, né? Hoje em dia, as coisas estão tão difíceis que eles estão tentando misturar, dar uma impressão de falsa verdade, de falsa paz. E isso aí é terrível, né? Hoje em dia, eu sou bem jovem ainda, eu considero eu jovem, né? Tenho 30 anos. Mas hoje eu observo coisa que antigamente eu não observava, Aline. Antigamente, as pessoas elas conseguiam viver 10 anos de casamento. Hoje em dia, em 5 anos, já trocou em 2, 3 casamentos. E tudo é normal. As igrejas aceitaram. As igrejas falam assim, não, faz as mesmas liturgias, o mesmo propósito, confessa a mesma coisa. Não, vou viver para sempre. Na doença, na tristeza, na angústia, na alegria, etc. Então é lamentável. Por isso que eu tenho, graças a Deus, me impulsionado cada dia mais pregar a verdade, falar da verdade. E eu digo para você, com o passar dos anos, Deus foi me direcionando, né, nessas verdades da palavra de Deus, principalmente. E as igrejas, muitas igrejas fecharam a porta para mim. Antigamente, quando eu era criança, não sabia nada, pregando a palavra, se o povo achava graça, e eu nunca achei graça com as coisas de Deus, eu pregava em várias igrejas. Agora é 1, 2 igrejas por mês. Só para você ver como que as coisas estão difíceis. Olha, nem sabia que assim, estava nesse nível aí, assim. Olha, Infelizmente. olha só. É que as pessoas não aguentam ouvir a verdade, né? Elas não aguentam. E nem a verdade é para libertar, eles não entendem, mas tem uma dor na libertação. Você tem que deixar, né? Você tem que deixar a sua parte podre, né? A parte podre quando a gente vai fazer a remoção de um câncer, né? Ou de uma, né? A gente vai fazer o sofrimento sair, né? Arrancar aquilo lá. Dói, claro que dói. Mas a liberdade que você ganha por saber a verdade não tem preço. É por isso que a gente fala, senão a gente nem falaria, né? Se a gente não tivesse experimentado a liberdade de saber o que é bom, a gente não estaria falando, né? A gente Verdade. só tá aqui porque assim salvou o nosso coração, salvou a nossa vida, né? Verdade. O problema, Aline, o problema de hoje em dia, e isso é lamentável, é que pessoas se autotitulam, né? Se autotitula, eu sou isso, eu sou aquilo, dentro da igreja. E aí, por acostumar no pecado, e é igual a pregação que eu preguei domingo passado no ministério, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, vai dizer assim, ó, olha o conselho do apóstolo Paulo, que era um apóstolo que mais fundou a igreja no seu tempo, né? Ele fundava e deixava ali alguém para tomar conta. Ele diz assim, olha, não extinguais, não expulsais, não apagueis o Espírito Santo. É isso que as pessoas entendem. As pessoas acreditam, Aline, e pessoas que estão nos ouvindo aí, que ele é dono do Espírito Santo. Eles são cabeça da igreja. Aí contradiz a palavra de Deus que diz assim, olha, vocês são corpo, todos vários membros, todos um só corpo, que é o meu corpo, que é Jesus, e eu sou a cabeça. Aí as pessoas, elas acostumaram com o pecado, apagou o Espírito Santo, eu sou o dono da igreja, e por isso leva um monte de gente para o erro.
É muito triste, é muito lamentável. Mas eu louvo a Exato. Deus que tem pessoas igual você, igual eu, para continuar sendo um dos remanescentes. Eu falo, que a gente estava falando hoje de manhã, né, que eu estava na mentoria do Janler, que é PMR, que Uhum, basicamente a gente pega um princípio, né, um princípio eterno e medita sobre o princípio eterno, né, e hoje até foi, é, hoje foi honestidade, né, foi honestidade. Então a gente né, tá nessa linha, nesse fronte de batalha, né, que é o uhum. fronte de batalha. A gente está aqui, né, lutando, e olha só, né, o que é interessante, a gente está lutando pelo bem das pessoas, é interessante, porque eu falo assim, tanta coisa que o mundo prega em cima da gente, que a gente acha que é verdade, que nem isso dos relacionamentos, do casamento que não está funcionando, por quê? Porque eles colocaram na cabeça das mulheres esse tal do empoderamento feminino. E o que acontece? Não é que a mulher não tenha poder. Aí as pessoas estão achando, ah, mas a mulher não pode nada. Não é que não pode nada. Tem que ter sabedoria. E o fato de você, né, da mulher com essa ideia de empoderamento enfraquece o lar. Porque não tem mulher, Paula, que não quer ser cuidada. Mas que mulher que vai ser cuidada se ela sempre tá lá brigando com o marido, que tá lá concorrendo com o marido, né? Não é, o lance não é esse, é se deixar ser cuidada. E esse empoderamento feminino fez com que as mulheres não deixassem ser cuidadas. Aí os maridos não sabem o papel deles, aí a mulher também não sabe o papel dela, e aí dá aquela confusão na família, né? As famílias cada vez mais desestruturadas. E aí veio com o discurso, e aí eu estava até vendo o Reels falando assim, né, da marca da besta, né, que a marca da besta não é exatamente uma marca, né, e é uma ideologia que está sendo implementada. Eu falei assim, nossa, faz sentido? Porque essa ideologia que eles estão implementando na cabeça das mulheres, na cabeça dos homens, né, que descaracteriza o papel de cada um, vai trazer um lar disfuncional, né? É por isso que os casamentos são, assim, hoje em dia eu olhando aqui, né, meu casamento também não deu certo, e eu entendo por que não deu certo. Eu estava concorrendo com meu marido, né? Eu não estava deixando ele cuidar da casa, eu não estava e assim, eu fui criada assim, como para ser uma mulher muito forte, né? Uma mulher que. Deixa eu só fechar aqui a porta. Então, assim, uma mulher que realmente toma conta do lar. Não é o papel da mulher tomar conta financeira do lar. É emocional, é do marido, é das crianças. E aí, quando se perdeu isso, perdeu o controle de dentro de casa. As mulheres perderam o controle dentro de casa. Elas não sabem o seu papel dentro de casa. Tanto é que aí tem menos filhos, não cuida dos filhos para ficar trabalhando. Hoje em dia eu entendo, assim, se eu tivesse assim, uma segunda chance para viver a vida, digamos assim, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu falo assim, eu tinha largado o trabalho. Quando a minha filha nasceu, eu tinha largado o trabalho para ficar com ela. Ah, mas isso é ser subserviente ao homem. Gente, o papel da mulher é esse. E não é que a gente é menos. A gente é pilar para segurar o homem lá atrás. A gente é a estrutura dele aqui. Como é que ele pode cuidar de ganhar dinheiro se ele não sabe que a casa dele está bem cuidada? Né? Então, por isso que a mulher tem que estar lá. Não é porque ela é só serviço. Não, é o papel fundamental de pilar. Né? Não, não é serviço só de ser escrava do marido, porque foi assim que pregaram para mim. Você vira escrava do seu marido, você fica só à mercê dele. Não é. Você está fundamentando essa casa, é outra coisa. É muito diferente do que você ser escrava de alguém. E aí o mundo fica pregando isso, né? Que você está sendo escravo do seu marido, ele não te dá liberdade. Não é isso. Não é isso. É Aline, completamente diferente. Aline, eu vou te dizer para você e vou dizer para todas as pessoas aí, para depois, quando tiver tempo, meditar em Efésios 5, do 22 até do 22 até o 33. Vai ensinar claramente o que é, de fato, ser submissa ao marido. E também vai dizer, de fato, qual que é o cuidado do marido para a sua esposa.
né? Amar, dar a vida, se possível for, para a sua esposa, como Cristo fez para a igreja, né? Respeitar a mulher como um vaso frágil. O problema de hoje, e é exatamente o que você disse, é que as pessoas, por exemplo, não é problema a mulher falar assim, não, eu quero trabalhar. Só que a visão de hoje é o seguinte, muitas mulheres, né, eu quero trabalhar porque eu vou ser independente do meu marido, qualquer coisinha eu saio fora. Eu sou independente mesmo. Essa é uma visão, né? Agora, se a mulher fazer assim, não, eu vou trabalhar, o mundo está difícil, as coisas estão cada dia mais caras, então eu vou trabalhar para me ajudar o meu cônjuge, né? E mesmo assim eu falo que isso é muito perigoso. E olha que eu não estou fazendo machista. Por que é perigoso? É porque, igual você acabou de dizer, por exemplo, já tem um monte de coisa para fazer dentro de casa. E aí, o que eu vou fazer? Vai deixar tudo bagunçado, né? Que a mulher tem que limpar a casa, fazer as coisas, deixar tudo limpinho, ou vai trazer uma outra mulher para ficar fazendo isso dentro de casa, né? Então é complicado. Agora, um agravante muito terrível é que os dois trabalham, têm filhos, joga na creche, joga não sei aonde para alguém cuidar, perde o tempo, o contato, o crescimento com o filho, chega em casa os dois mortos de cansados, não querem ter um contato juntos como casal, e aí vai só se esfriando no casamento. Eu conheço várias pessoas, eu trabalho com teologia há muitos anos, mais de 10 anos, eu conheço vários homens, Aline, e pessoas que estão me ouvindo, hein, pessoal, que eles não têm vida de casamento. Eles chegam do trabalho, tem outras coisas para fazer, e vai dormir 1, 2 horas da manhã sem ter contato, sem conversar com a sua esposa. Eu sou um daqueles esposo meio, vamos dizer assim, eu sigo a Bíblia. Tem gente que acha que talvez que eu sou muito melancólico, mas eu gosto de dizer todo dia para minha esposa, olha, eu te amo. Tudo bem? Para ter um contato com ela. Quando a minha filha nasceu, eu falei, não precisa trabalhar não, fica dentro de casa, cuida dela, curte esse momento, né? Porque ela é professora e ela mesma diz que tem criança de 6 meses que as mães levavam para a creche para cuidar de 6 meses. Tão gostoso, uma dádiva de Deus tão maravilhosa de você cuidar, de você zelar, de você ter esse contato, de você ter essa experiência que nunca mais vai voltar, talvez. Então é complicado. Então as pessoas elas estão cada dia mais sendo espremidas pelo tempo, ninguém tem tempo de nada, todo mundo está cansado, todo mundo está estressado, né? E para piorar mais, tem aquela questão do celular, né? O tempo que tem com a esposa e com os filhos é celular e televisão. Isso aí é muito complicado. Isso aí traz um esfriamento terrível, traz um distanciamento terrível. E nós não sabemos, pessoal, do dia de amanhã. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos. Eu sigo um pessoal no YouTube, um casal, que o homem, Aline, tem 22 anos, deu AVC e ficou igual criança hoje, paraplégico, não faz nada, tem um filhinho de uns 3, 4 anos de idade. E aí? Ninguém sabe do dia da manhã. Então as pessoas ficam preocupadas com trabalhar, com isso, com aquilo, vai perdendo muito tempo. E é complicadíssimo. Eu quero ler só alguns versículos rapidamente, muito rápido mesmo, que diz assim, olha, as mulheres sejam cada uma submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, a obrigação do marido. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estão em tudo sujeitas aos seus maridos. Marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse aqui vai tratar, como eu disse, vários versículos, vai tratar sobre casamento, tá? Eclesiastes e Provérbios trata muito, o apóstolo Paulo também trata sobre isso, mas Eclesiastes e Provérbios vai tratar muito sobre honrar pai e mãe, obedecer, né, os seus pais, para que prolongue, a promessa é para que prolongue os dias na terra. Então, ensinando também os pais não provocar a ira dos seus filhos.
Então, a palavra do Senhor, ela tem, eu costumo dizer, e eu prego ela há 17 anos, eu costumo dizer que ela tem resposta para tudo. Tudo que você precisa para ser feliz está nas Escrituras. Né? Tem pessoas que vão ouvir outros, mas vai buscar de Deus. Se está tendo algum problema hoje na sua vida, na sua família, bota o joelho em oração, coloca o joelho em oração, se humilha diante do Senhor. As pessoas também, infelizmente, elas não têm aquele, vamos dizer assim, um exige muito um do outro, mas o outro não cede. Aí se um ceder, quando chegar a vez do outro ceder, não quer ceder. É complicado também. Pode ficar à vontade, Alina. Eu gosto muito da que fala assim que as minhas lives aqui, a palavra ela tem prioridade, sabe? A Glória a Deus. palavra tem a primeira vez, não, porque tem que ser a nossa referência. Quando a gente entende, e quando eu fui criada quando pequenininha, com muitas vozes, muitas pessoas dizendo que era careta, muito careta, é tabu da igreja, né? É tabu da igreja, vamos quebrar esses tabus. E, assim, é uma coisa que me preocupa muito, né? Me preocupa muito porque isso está sendo pregado nas escolas. E olha que eu vim numa escola, né, cristã, eu vim de escolas cristãs, hein? Uhum. E ainda assim eu ouvia muita mídia falando isso. Por isso que aqui em casa a gente não tem TV por assinatura. Eu não coloco mais TV aqui. Porque a TV contamina, a TV e as telas e tudo mais vão contaminando o pensamento das crianças. Eu sei porque eu fui contaminada com essas ideias de quebra de tabu, aquelas revistas, né, que a gente via quando adolescente, as meninas viam a revista Capricho. Então, sempre falava de tabu, de quebra de tabu, e a gente tem que tomar cuidado com a ideologia que está sendo implementada. Sabe por quê? É o que está acontecendo hoje em dia. Casamentos em crise, pais que não amam seus filhos, deixam para outro criar, mães infelizes, pais infelizes, pessoas em depressão. Por quê, gente? Porque quebrou os tabus. O tais dos tabus que quebrou, pois você quebrou princípio, não era tabu, era princípio. Aí quando você quebra o princípio, a gente já sabe o que vai dar. Né, nós que já estamos do lado daqui, porque eu já experimentei o lado ruim e eu tô pro lado de cá de volta. Né? Então eu já sei o quanto que custa, quanto que me custou, o quanto que doeu essa quebra de tabu. Nem foi por vontade própria, mas porque o mundo prega isso. Isso lá quando eu era criança. Então, lá pelos idos de 90. Já começa essa ideologia de quebra de tabu. E chamou-se de tabu que a igreja prega. Aí agora nenhum casamento dá certo? Ah, dá porque não dá certo mesmo. Vamos trocar. Ah, então o princípio que foi dado lá que estava errado. Né? Os antigos, né? A gente ficou muito frágil. Né? A gente ficou muito frágil. O marido faz alguma coisa, a esposa faz. Lógico que tem coisas que são muito difíceis. Né? Tem muito difíceis. Tem uma amiga nossa aqui daqui, né? Da rede nossa ali, que ela foi traída pelo marido diversas vezes. Isso é fácil? Mas nem. É super difícil. E ela perdoou. Quem vê a família dela, né, vê toda a harmonia que tem na família dela, não sabe tudo que ela passou, tudo que ela teve que aguentar. Mas ela firme na fé, perdoou o marido, perdoou, nossa, traição, porque, se eu não me engano, ele traiu ela com alguém muito próximo, né? Então, assim, coisas assim, difíceis, muito difíceis que aconteceu lá. Filho também se perdeu, e mesmo assim ela lutando na fé. Quem vê a família dela toda estruturada, toda bonita agora, não sabe o que é o peso. E não é mesmo. A vida não é um mar de rosas, né? A Bíblia já se falava que no mundo é vez de ter tribulações, mas tranquilo, né? Jesus venceu por nós. Ele é o caminho. Então, da resiliência, da obediência, né, de ter paciência, porque assim, os momentos difíceis exigem paciência, né? E o que as pessoas têm menos hoje em dia é paciência, não tem paciência nem para esperar uma fila. Já vai xingando o outro da fila. Ai, vai andar logo, né? Deu 2 passinhos para frente, anda logo, ainda tem a vida inteira. Tudo, o povo reclama de tudo. Não tem paciência para nada, né? E é princípio.
né? É princípio bíblico. Paciência, longanimidade, os frutos do Espírito Santo, né? E ninguém está treinando mais isso. Mas aonde que está levando esse povo? Aonde está levando para destruição? Né? As pessoas estão se matando tanto por quê? Porque perderam os seus princípios. Aí quando você não tem direção, você perde a direção, fatalmente você vai cair numa depressão. Não tem como, né? Porque você perdeu o rumo do que era bom, né? A força do que era bom, né? Deixa eu te É contar o por isso que... seguinte. Deixa eu te Pode falar. contar um segredo, Aline. Você vai falando, tem muita informação. Eu sou daquele, não sou místico, né, de ficar exagerado, não, mas eu sou direcionado pelo Espírito Santo. Quem crê nisso, né, que a igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo, sabe do que eu estou falando. E você vai falando, o Espírito Santo vai tocando no meu coração, me fazendo lembrar das coisas. É interessante você... Por isso eu gostei muito do seu Instagram. Muito mesmo, porque tem princípios, né? E eu lembro muito bem que quando eu era criança, tinha filmes que só por ter violência, tinha um texto, antes de começar o filme, falando assim, olha, proibido para menores de 18 anos. Hoje em dia, já foi só liberando, abaixando a idade, com coisas muito mais terríveis, muito mais assustadoras. Então a gente vê que o mundo jaz no maligno, infelizmente o mundo jaz no maligno, as pessoas estão cada dia mais se corrompendo. Eu já tenho, deixa eu ver, 10 anos que eu não tenho televisão em casa mais, por opção. Não foi porque minha igreja proibiu, foi porque eu falei assim, rapaz, as novelas é só pornografia. Infelizmente, os filmes estão cada dia mais pior, né? Quebrando os princípios da família, violência. Quando eu vou ver o jornal, eu me surpreendo. Cada dia mais violência do que o outro. Eu lembro que a última vez que eu vi o jornal, um homem lá em Belo Horizonte pegou, matou o seu inimigo, colocou o coração dele na geladeira. Ficou meses. Então a gente vê, meu Deus do céu, como as coisas estão pior. Quer saber de uma coisa? Eu não sou contra a televisão, não falo que a televisão é do diabo, mas a maioria das coisas que está na televisão, eu estou falando isso porque as igrejas antigamente falavam isso. Mas a maioria das coisas. Então, as maioria das coisas da televisão, infelizmente, pessoal, hoje em dia leva a gente para contaminar a mente. Né? Se o seu olho está contemplando isso, vai entrar para o coração e pode fazer um estrago se você não tiver uma estrutura em oração, em vigilância. É muito complicado. Então, outra coisa que também o Espírito Santo me faz lembrar, que é muito interessante, vou compartilhar para vocês, e parece que é coisa simples, mas vocês talvez vai se identificar com isso aqui. Eu sei que nada acontece por acaso, Aline. Esse convite seu não acontece por acaso. As pessoas, talvez, muitos de nós não sabem o que é um te amo do esposo ou da esposa. Não sabe o que é um carinho, um abraço. Não sabe. Eu gosto de contar esse testemunho quando eu vou pregar nas igrejas, e eu vou aproveitar e contar aqui rapidamente. Uma certa feita, eu sou vigilante, aí eu no curso de vigilante, não tinha nada a ver com as coisas de Deus, com coisas espirituais, só que tinha uma pessoa que servia a Deus ali, um instrutor, e ele pediu educadamente, falando assim, pessoal, eu posso falar um pouquinho de Jesus para vocês? Todo mundo concordou. Tinha mais de 40 pessoas na sala de aula. Ele colocou no data show uma música que diz assim, ele não desiste de você. Eu sou ruim para cantar, tá, gente? Sou só pregador. Pois é. E aí, ele falou assim, agora eu posso fazer uma oração para vocês? Ele orou, aquele monte de gente, ele abraçou, ele e o gerente da escola, que também era evangélico, abraçou todo mundo. Me abraçou. Da hora para outra, Aline, eu comecei a ver todo mundo chorando, gritando de choro na sala de aula. Na hora eu comecei a glorificar a Deus, a sentir a presença de Deus. Eu falei, meu Deus, tá parecendo um culto lá da nossa igreja. Que presença gloriosa. Porque o povo tava o quê? Se aquebrantando. Glórias a Deus. Se aquebrantando. E ali, que lindo, que lindo. E aí eu levantei a mão quando ele falou assim, tem alguém para trazer uma palavra, fazer alguma coisa? Eu quero. Aproveitei a oportunidade.
preguei ali, não gastou 5 minutos, falei de Jesus pro pessoal. Já estava quebrantado. Aline, 19 pessoas aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória. 19. Quando eu desci, na horário do intervalo, eu perguntei para os meninos do meu lado, eu falei, mas peraí, por que você estava chorando? Sabe o que ele falou comigo? Rapaz, eu estava chorando porque eu nunca senti um abraço tão gostoso. Tem anos que a minha esposa e meus filhos não me abraçam. Entendeu? Tem anos. Quando a gente vai fazer palestra, a maioria dos palestrantes que eu vejo de casamento, eles falam assim, olha, liga para sua esposa e fala que eu te amo. Prepara um presente, dá um abraço. Coisa que todo mundo tem que saber que isso é normal. Só que o tempo tem tirado, as porcarias da televisão, infelizmente, os lixos da televisão têm tirado. Enquanto nós, que temos princípios bíblicos, não fazemos essas coisas, que é tirar tempo para nossa família, tirar tempo para os nossos filhos, o que acontece? O mundo lá fora, que não tem princípio, que era para ter vergonha, que era para ter nojo de algumas coisas, faz, ó, de mão dada, abraça, e os crentes casados, não, duro. Aí a investida do inimigo é o quê? Lá fora, olha como você tá bonita aqui no serviço. Ah, você tá um pouquinho... Começa. Aí começa as traições. Por quê? É verdade. O homem ou a mulher não vigia. Tem um conselho do apóstolo Paulo sobre isso, de tantos outros homens de Deus na Bíblia sobre isso. Então, por favor, gente, eu vou falar uma coisa que parece que é normal, mas não é. Eu sei disso que não é. Isso aí o Espírito Santo me impulsiona sempre a falar na nossa igreja. Sempre viva no primeiro amor com seus filhos, com sua família. Dedica, não tenha vergonha. Para de dureza se você é duro, mas chega no seu filho e fala, filho, eu te amo demais. O que nós vamos brincar hoje? Invista nisso. Eu faço isso todos os dias com a minha esposa. Eu faço. E detalhe, quem me ensinou foi a palavra. Não foi ninguém. Eu sinto muita falta, Aline, do meu pai. Eu nunca tive pai. Eu tive padrasto. E esse padrasto, ele só vivia espancando a minha mãe. 13 anos espancando a minha mãe. Só espancando, maltratando a minha mãe. Bebia 2 litros de pinga por dia. E nós vivíamos uma desgraça, uma destruição, infelizmente, no nosso lar. Então, eu sou muito carente com algumas coisas, eu acho, devido a isso também à falta de um pai, de uma mãe. Por que a falta de uma mãe, Paulo? Porque a minha mãe, Aline, pessoal, ela trabalhava em 3 serviços, porque meu padrasto não gostava de trabalhar, e ela chegava em casa, ela estava tudo dormindo já. Então, a gente tem que olhar essas coisas, essas situações, que muitas outras pessoas passam para... Inclusive, nesse livro aqui, olha, eu vou falar traumas de infância terríveis. Coisas que eu passei que eu não queria que ninguém passasse. Coisas que eu passei que antes de alguém ler esse livro, 3 pessoas só sabiam, que é a minha mãe, a minha sogra, que eu contei recente, e a minha esposa. Traumas de infância terrível. Que muitos de nós passam por talvez a ausência do pai, dos pais, o cuidado, da proteção que vem dos pais. É triste. Pode continuar ali. Muito bom, né? E olha só, e eu estava pensando agora, ouvindo, né, refletindo aqui pelas coisas que você estava falando, não é justificativa o que a gente viveu lá no passado, justificativa para a gente continuar cometendo os erros, né? Ele poder, você poderia falar assim, eu não tive pai mesmo, também não vou ser bom pai, também vou fazer de qualquer jeito, posso ser de qualquer jeito, vou também beber, vou fazer, né, tive exemplo de beber, então vou beber também, vou pegar o exemplo de não fazer nada, porque convenhamos, né? Fazer nada é melhor do que fazer alguma coisa. O corpo, ele quer, a carne quer descansar. Ela foi, né? Ela é programada para isso, né? Poupar energia. É a função do corpo, poupar energia. Mas é a função da cabeça, do espírito, para a gente se mover, né? E a gente também tem o Espírito Santo para que nos salve, né? Para nos salvar, para nos dar iluminação da mente, para a gente poder fazer as coisas diferentes.
Então, aí as pessoas começam a usar como muleta, né? Ah, mas eu fui assim, a minha vida foi assim. Meus pais também foram bem diferentes, né, do que eu trato a minha pequena antes. E os pais deles também, né? Minha mãe estava contando outro dia como foi a vida dela. Ela não teve referência nenhuma também de pai e mãe. Pai e mãe vivia trabalhando na roça. Tinha 10 filhos para criar, não tinha como dar atenção para 10 filhos, né? Mais roça, mais casa, né? Então não dava tempo, né? Então, a referência dela de mãe também é muito pouca, né? De pai é muito pouca, mas assim ela fez o melhor que ela pôde, né? Do jeito dela, ela é bastante atenciosa. E eu fiz diferente, né? Também comecei a também dar um pouco mais de atenção para minha filha. Eu brinco com ela, me importo em brincar com ela o máximo que eu posso. Eu sempre levei a bichinha para andar nos finais de semana em parque, se divertir e aproveitar, né? Ensinar a andar de bicicleta, né? Ensinei a andar de patins, aí o próximo vai ser skate, né? Então, assim, eu curti essa vida, né? De ser mãe, de ser pai. Não é que a gente não teve referência, isso não nos abona, né, de sermos melhores, né? A gente tem que sempre buscar ser melhor sempre. E não é que a pessoa teve uma vida difícil que ela vai ser uma pessoa ruim, né? Que no passado seu você foi muito maltratado, isso também não te livra de você tentar ser uma pessoa boa, né? Muitas pessoas que tiveram um passado terrível, pais terríveis, terríveis mesmo, coisas assim, e, né, horrorosa mesmo, né? Eu conheço histórias horrorosas mesmo. E a pessoa tá lá, tá firme, tá fácil? Não, não tá fácil. Não, não é fácil. Uma pessoa tá firme, tá lutando, tá progredindo, seguindo em frente. E não ficou uma pessoa rancorosa, não ficou uma pessoa também agressiva, continua sendo uma pessoa boa. Então, assim, não é justificativa o nosso passado, não é justificativa, né? Lógico que traz trauma, a gente tem que curar, tem que aprender, né? Que a gente estava até conversando também hoje no WhatsApp, e é uma coisa que aconteceu nas minhas redes sociais também, que a gente fala as verdades, o povo se dói, né? A gente fala as verdades e o povo se dói. É porque você acha que você é dona da verdade. Eu falei assim, eu não sou dona da verdade. A verdade é Cristo. Se você quer aceitar ou não, o problema é seu, né? Eu falei assim, a minha verdade você não pode mudar. A minha verdade para mim você não pode mudar. Então a minha verdade vai continuar sendo verdade. A sua que eu não sei. Mas a minha verdade você não, nem você nem ninguém vai mudar, né? Eu falei assim, então a minha verdade é essa, né? Minha verdade é essa, a verdade é a família. Assim, a mulher tem que estar cuidando da família, sim. É que ele falou assim, né, que o homem tem que amar é, mais a sua esposa do que os filhos. Por quê? Porque muitos de nós, pais e mães, né, eu digo isso por mim, né, por isso que eu entendi, eu digo por mim, eu fiquei tão doida na minha filha que eu deixei o esposo para trás. Né? Fiquei tão, também, criei muita expectativa no coitado também, que ele, obviamente, ele não ia conseguir atender, né? Porque a expectativa é minha, não é dele, né? Então, o coitadinho foi cada vez ficando mais para trás. Eu entendo. Lógico que ele podia ter tomado uma decisão diferente. De ter me perguntado, de ter sido mais proativo. Ele também tem o problema dele, mas eu vou ficar com o meu. Ele que resolve o dele. Eu vou ficar com o meu aqui. E o meu problema foi isso. Porque eu amei mais os meus filhos, minha pequena, do que a ele. Deixei ele de lado. Falei assim, ah, não, vou deixar ele de lado para cuidar da pequena, porque a pequena precisa mais agora. Não é assim. Você vai ter que sim aprender a lidar com os dois. E aí as crianças, quando crescem, tem um ponto onde ela vai confrontar o pai e a mãe. É normal, é parte do desenvolvimento cerebral. Então, assim, ah, o pai falou isso, a mãe falou isso. Ele vai fazer isso porque ele está aprendendo, né? Aprendendo a jogar o jogo da vida. E se o casal não está unido, o filho separa. Então, é nisso que ele está falando. Se o casal não tiver unido, o filho vai separar o casal. Por quê? Porque faz parte do desenvolvimento cognitivo da criança. Não é nem de mal, mas é que a criança está aprendendo a lidar com os adultos, aprendendo a lidar com o jogo da vida. É lógico que ele vai ter que buscar os interesses dele na hora que ele sair para a vida. Mas qual que é o primeiro ambiente da vida dele? É, né, o ambiente familiar. Então ele vai tentar aqui, fazer o ambiente familiar
ir voltado para ele, que é natural. É o experimento que ele está fazendo, né? É um experimento. Então, assim, aí acaba que o casal que está fraco, né? Que aí a esposa não entende que o marido é o principal, nem o marido que entende que a esposa é o principal, deixa se levar pela criança e desestrutura a casa. É isso que ele estava falando, né? Primeiro tem que ser a esposa, né? Primeiro tem que ser o marido. E as pessoas se doeram, ficaram bravas. Aí eu tinha muito assim, né? Depoimentos falando assim. É, porque depois a sua mulher te trai e deixa por outra e sai de casa. Aí o outro. É que a mulher vai acontecer aqui e sai de casa. Essas são as dores. A verdade é verdade, independente das suas dores. Né? A verdade é Interessante. verdade. É interessante. Aline, você sabe muito bem, não sei se, eu acho que você, talvez, não sei se você esqueceu, acho que não, foi bem recente. Mas eu comecei a seguir você foi por causa disso, daquele vídeo, né? É. Falando exatamente por isso. Porque eu sempre tive isso comigo e conversei com a minha esposa relacionado a isso. Abrindo um parênteses rapidinho do que eu ia falar agora, o mais importante no casamento é o diálogo, né? O Sim. diálogo. Agora, fechando um parênteses, gastando tempo na conversa, agora voltando de novo. Por que, Aline? Não tem lógica. Isso que a Bíblia nos ensina é amar o que é amar de verdade. Quando você ama de verdade, não tem esse de eu amo esse aqui mais, eu amo meu filho mais que veio agora, sendo que a esposa e o esposo já está há anos, né? No meu caso, no meu caso, 6 anos já, vai fazer 7 anos em dezembro, casado, e aí eu vou amar minha filha agora mais do que eu amo minha esposa. Então, o meu amor, não é amor verdadeiro. Porque amor verdadeiro, é isso que eu quero entender. Não é, o vídeo lá, Aline, está falando exatamente disso. É amar de verdade. Porque tem pessoas que substituem. Ah, não, eu amo meu filho, minha filha, e o meu marido, o problema dele, vou gastar meu tempo só com meus filhos, e se ele separar de mim, eu ainda continuo feliz porque eu estou com meus filhos. Né? Sendo que você precisou dele para fazer seus filhos, para ter os seus filhos. Igual você disse aí, tem que ter um pilar. Casamento é um pilar. Você tem que ser exemplo, vocês dois unidos, mostrando um amor tremendo, que com certeza, mais do que os traumas que eu cresci com eles, quando os filhos vê esse casal unidos, amando, tendo brigas e tudo, mas resolvendo. Fazendo como, não sei se é Salomão que fala, antes que vocês durmam, resolvam seus problemas, né? Para não amanhecer brigado de novo. Porque senão vai virando uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Para você tentar tirar essa bola de neve depois dá muito trabalho. E não consegue, a maioria não consegue. Então nós temos que resolver os problemas o mais rápido possível. É lógico que talvez eu quero fazer isso, mas a esposa não quer fazer, ou vice-versa. Aí demora um pouco mais, mas no diálogo a gente vai resolvendo. Se amar, de verdade, resolve. Agora, não existe, eu vou fazer igual aquele vídeo lá, não existe esse negócio de eu amo os meus filhos para mim é tudo. E meu marido não é tudo. Não, não existe isso. Se for amor de verdade, como a Bíblia diz, né? Como é o princípio que Jesus não, o próprio Deus, Jesus também é Deus. Nós criamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que ele fundamentou a família. Olha, crescei e multiplicai na terra, povoe a terra. Então, vocês têm que ter essa aliança. Essa aliança é inquebrável. Quando vem os filhos, vai continuar na mesma aliança. Então, pelo amor de Deus. Agora, essa questão aí. Não, mas é se trair. Se trair, está quebrando a aliança. Né? Infelizmente. É muito difícil, poucos casos que eu conheço que tem essa questão de perdoar. Muita gente não consegue perdoar mesmo. Né? Porque quebrou a aliança. É a mesma coisa quando você vai estar diante de um sacerdote, de um pastor, e aí ele faz aquelas palavras bonitas, ó, você vai amar na doença, como eu disse outrora, e aí a pessoa fala, eu amo. Aí quando chega em casa, passa um ano e ó, espancando a esposa. Né? Quebrou a aliança. É como se fosse traição. Como é que um homem, eu falo isso com a minha esposa, amor, eu não entendo como é que um homem, com a força que o homem tem, ele vai ter coragem de bater em alguém ou bater na sua esposa. Olha que coisa diabólica. Um cara espancar, dar um soco numa esposa, sendo que a mulher é um vaso frágil. É algo que ele tinha que cuidar, que tinha que amar.
Então a gente tem que atentar contra isso. Então, por favor, ame todos de igual modo. Outra coisa que muita gente não aceita, mas é Bíblia, é a questão, quando você casa, você faz uma outra família. Você não abandona só outra família, mas você cria uma outra família ali. Então, as responsabilidades são internas, você tem que amar os seus pais sim, mas eles não podem dominar você mais, como um filho. E tem pessoas que não entendem isso. Então, por causa desses problemas que as pessoas não cumprem de acordo com a palavra de Deus, que tem respaldo bíblico, eu não vou dar tempo de ficar procurando um por um, acontecem essas frustrações. É muito triste, Aline, e eu já passo para você, eu não consigo entender, sinceramente. Pessoas que já teve 3, 4 casamentos e sempre fala assim, e posta rapidinho no Facebook, muda o estado de relacionamento e fala assim, eu te amo, você é o amor da minha vida. Já tem 3, 4 casamentos, isso é triste. É por isso que Jesus, por isso que a palavra do Senhor, ela sempre fala sobre isso. Para você honrar o seu leito matrimonial sem ruga, sem mancha, né? Porque a pessoa tem 3, 4 casamentos e vai falar, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Será que esse amor é verdadeiro? É genuíno? Como a palavra de Deus ela nos ensina? É por isso que no casamento ele tem pode ter esses problemas, mas assim, lutar, os dois lutar, tentar lutar ao máximo, fazer o máximo possível em oração, paga preço, para que venha a ser um casamento eterno, né? É muito gostoso. E tem pessoas que não é da igreja, que tem 50 anos de casamento. Porque aprenderam a conversar, a dialogar e a amar de verdade. De verdade. Pode contar, Aline. Mas é isso mesmo, né? Então, assim, o amor de verdade, né, que a gente fala, na Bíblia fala, né? O amor não é sentimento. O amor é uma decisão. E não é uma decisão fácil. Se fosse fácil, a gente viver em paz o resto da vida, né? Mas não é fácil. Você Não é tem que fácil. decidir, né? Tem que pensar, que nem porque eu amo a minha filha, eu estudo. Eu estudo para saber que eu vou como eu posso fazer melhor para ela. Lógico que eu estudo a palavra, mas eu estudo psicologia, né, que não é a minha área, que eu sou formada em computação, mas me vi obrigada a trabalhar, a entender psicologia, a entender comportamento humano, entender né, o desenvolvimento cerebral infantil. Eu tive que aprender tudo isso, né? Lógico que tem a parte de Deus, mas eu, como sou muito cientista, né? Deus me conhece, sabe que eu preciso dessas coisas, né? Então Deus sabe que eu preciso ler e estudar. Assim, Deus me falou assim, ó, Aline, vai ler isso aqui, porque isso aí vai te trazer a iluminação que você está precisando. Porque a gente precisa. Então, por amor, a gente vai lá e se esforça. Ah, tem dia que é difícil, que é pequeno, dá vontade de jogar as coisas por alto? Tem. Ai, cansei, viu? É todo dia essa guerra aqui. Mas é decisão. Né? Quando você perdoar também, perdão é decisão. É difícil, porque a pessoa te machucou muito. Né? Normalmente, quando você não está querendo perdoar, porque o negócio foi feio. Né? E, Verdade. então, assim, é decisão. Essa liberdade do perdão, como tá. O perdão é um amor, né? Se você for pensar o que vem depois do perdão, é o amor. É o amor. Quando você entende que aquela pessoa errou, perdoa. É claro que você não vai dar oportunidade para ela errar de novo, mas né, vai botar um pouco mais de rigidez, vai dar uma explicada melhor aqui como funciona. Mas quando você decide perdoar, esse é o movimento de amor. E é difícil, é doloroso, né? Porque você tem que engolir muita coisa. Tem que engolir a sua vaidade, tem que engolir seu orgulho, né? Em nome de algo maior. Em nome, né, em nome do amor, que é algo maior. Então, as pessoas hoje em dia acham que é assim, eu tô apaixonada, eu tô amando aquela pessoa. Isso não é verdadeiro amor. Não é que nem. Outro dia alguém estava reclamando sobre isso, né? Não sinto mais as borboletas no estômago com meu marido. Ué, não é mesmo. Quer dizer, é só para começar, né, a se aproximar. Depois não é assim. O verdadeiro amor não é borboleta no estômago. Isso aí é só um processo químico, né? O verdadeiro
amor se dá depois que você tem uma carreira aí de anos, né, casado, ali você vai entender o que é o verdadeiro amor. De você decidir estar junto com aquela pessoa o resto da vida. E passando o que está passando. E os perrengues que vai passando. Né? Então, amor não é sentimento, é decisão, né? Isso faz diferença. E outro detalhe, Aline, que é muito que cabe ressaltar aqui na conversa, é que não adianta nada você perdoar e essa pessoa não se arrepender de verdade. Então você tem que ter certeza que ela arrependeu de verdade, porque é complicadíssimo, né? Porque perdoar uma vez, se acontecer de novo, já era, não existe isso, né? E a Bíblia, ela ensina a gente talvez perdoar. Se você ama mesmo, quer perdoar, perdoa. A Bíblia ensina isso. Só que aí tem que ter muita conversa, tem que ter de fato a certeza que essa pessoa se arrependeu mesmo, que talvez as ciladas é tão grande, e talvez nessa cilada que a pessoa caiu, tem problema também, tem a ver também com a culpa do cônjuge, né? Como eu estava dizendo no começo, a questão de tirar tempo, a questão de dar atenção, isso tudo, né? Se você chegar em casa e o marido está só brigando com você, brigando, ou vice-versa, também é uma cilada. Então é necessário a gente dar a maior atenção, o maior amor. Eu creio que todo casamento, eu falo assim sobre casamentos, tem muita gente que vai falar sobre casamento e é gostoso, a gente é muito bom, eu gosto de ouvir demais pessoas falando sobre casamento, só que nós sabemos que não é um mar de rosas, é muita luta, é muita conversa, muitos problemas que passa, só que a gente tem que saber o seguinte, que o casamento, quem estabeleceu foi o próprio Deus. Eu conheço pessoas, conversei com um rapaz ontem no meu serviço, que ele falou que ele não arruma ninguém para não passar por esses problemas, que ele é independente, não sei o quê. Só que ele vai estar com 40 anos. E aí não viveu nada, não cumpriu nada que a palavra de Deus fala. Vou te contar um segredo para vocês aqui. Eu sempre tive um sonho de ter um filho ou uma filha, independente se é menino ou menina. A minha esposa já não queria ter, de jeito nenhum. Ela falou assim, eu não quero ter. E eu falei assim, meu Deus, eu casei. E eu vou ter que apresentar isso diante do Senhor. A minha esposa não quer, mas eu quero, Senhor. É o meu sonho. Aí agora, eu apresentei diante de Deus. Passou um tempo propício, o tempo certo. Deus começou a usar algumas pessoas para esclarecer isso aí. E para a glória de Deus veio uma menina. Veio a minha filha, Ana Júlia. Então, apresente diante de Deus aquilo que você precisa melhorar no casamento, né? Melhor do que Deus não existe para te aconselhar, para mostrar para o seu cônjuge que está errado, que precisa de uns ajustes, porque eu vou dizer para vocês, dependendo de algumas pessoas que não têm essa estrutura com Deus, de buscar Deus, de conversar muito com o seu cônjuge, separaria só nisso aí. Pera aí, é o meu sonho. E você vai fala depois do casamento, e agora? Vou ficar pro resto da vida infeliz? Entendeu? Então aí Deus vai nos surpreende. Deus vai nos surpreende. E hoje ela já ama a nossa princesa. Então, esse é o meu conselho para vocês. Eu espero ter ajudado, né? Espero também, eu oro a Deus para que futuramente a Aline nos convide de novo, talvez para a gente falar de algum outro tema, mas eu tenho falado urgentemente sobre família na minha igreja, em outras palestras, em outros ministérios, porque a família são duas coisas importantes para mim. Primeiro, para nós todos temos que ter Deus em primeiro lugar, e segundo, a nossa família. Temos que tirar tempo para Deus e tirar tempo para nossa família. Amar a nossa família de verdade. É maravilhoso você falar assim, olha, não foi fácil, mas eu venci 10 anos. Porque, Aline, a gente passa fase difícil, isso eu falo por experiência, olha que eu sou muito novo ainda, muito difícil, que dá vontade de se arrancar o cabelo. Você fala, meu Deus do céu, eu não vou conseguir passar. Mas aí você consegue vencer, aí um
Um pouquinho que você passou dessa fase difícil, você fala, não é que eu consegui vencer? Aí lá na frente, Não é que dava. vem a outra fase difícil. Vem uma outra. E uma outra, e uma outra, e uma outra. No momento ali, você fala, não vou vencer nunca. Agora eu até falo com minha esposa, não, nós vamos passar por isso de boa. Nós vamos conseguir passar por isso. Nós já venceu outros? E é exatamente isso. Exatamente isso. Se você está num momento difícil, luta vocês dois juntos, trabalha, dialoga, conversa, e você vai vencer em nome de Jesus. É muito triste. A gente tem que tratar agora sobre filhos, e os filhos. Então, tomara que tenha algum filho ouvindo aí, independente da sua idade. Os pais trabalhar, lutar, né? A Aline tem uma filha pequena, eu também tenho. Lutar, zelar, ir para o hospital, fazer tantas coisas para os filhos. E aí os filhos vai e cresce. Muitos filhos não honram seu pai, maltratam seu pai. É lamentável. É uma vergonha. É uma vergonha. Então, o meu conselho para vocês é cuidado, né? O princípio bíblico é honrar os seus pais, suas mães, para que prolongue os dias de você nessa terra. E tem muitas pessoas, Aline, que não está passando de 18 anos de idade, porque não está honrando seus pais. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada por vir aqui, né, conversar um pouquinho sobre a palavra, sobre o princípio, porque as pessoas perderam o princípio e perderam o rumo. A humanidade perdeu o rumo. E cada vez mais eles estão perdidos. Até assim, o chamado que o Senhor fez para mim foi isso, porque eu sou da computação, eu não sou disso daqui, eu não tenho nada a ver com isso, na minha formação não é essa, mas Deus chamou e eu falei assim, bora então, né? Se é o plano do Senhor, vamos embora, vamos tocar esse plano aí. Porque o que eu vejo é que não pode mais as crianças ficarem sem rumo. Não pode mais. Porque aonde que eles vão parar, né? Aonde que eles vão parar? Aí fica lá, o pessoal abusa a outra criança, uma criança de 18, né? Uma criança ainda não cresceu ainda, não tem maturidade cerebral, abusando de outra criança lá de 12, de 14 anos, virtualmente. O que mundo que a gente vai parar? Por quê? Porque essas crianças foram abandonadas. Ensinaram princípios completamente errados. Eu vou te falar, meu amigo não concorda, tem um amigo meu da faculdade que não concorda comigo, mas os jogos estragam as nossas crianças. Eles acham que matar é normal. E você acha que isso não vai fazer consequência nas crianças? Vai. Você tem as vidas, né, no jogo. Você tem vida, você perde a vida, você ganha vida, morre. Relativiza a vida. A vida é uma só, a gente não tem uma segunda chance. A gente não tem uma segunda chance nessa vida. Morreu, morreu, acabou. Então a gente tem que valorizar a vida que a gente tem, cada momento que a gente tem. É muito precioso o tanto de vida que a gente tem. E as crianças não entendem isso. Tem criança triste, tem criança deprimida, tem criança se matando. Criança tem que estar alegre, tem que estar aprontando tudo, deixando a gente louco, assim, para um pouco, criatura, né? A gente gritar atrás. É para isso que criança serve, para deixar a gente doido. Justamente, porque ele está sendo criança, né? Essa alegria, essa energia da criança querer transformar o mundo. É isso que é uma criança. É isso que é um jovem, isso que é um adolescente. E você vê cada vez mais nossos jovens apáticos, nossos adolescentes apáticos, desejando a morte. Eles têm desejado da morte. Os jogos influenciam sim. O meu amigo que discorda de mim, tudo bem, mas influencia sim. Porque lá é pregada a morte todo dia. Quero ver um joguinho que vai falar assim, como que você ganha a vida. Não tem joguinho que fala como ganha a vida. Só joguinho que ganha a morte, né? Então, assim, eu me preocupo muito com as crianças. É por isso que eu vim. Por um chamado. Completamente doido. Só por um chamado do Senhor que eu vim para cá. Para a gente poder salvar, né? Para poder salvar as crianças e salvar quem tiver, quem a gente puder, né? Salvar no meio desse caminho, para a honra e glória do Senhor, obviamente. Não é para nós, né? É para Ele, é tudo para Ele, por Ele. E vamos tocando, né? Por isso que eu decidi vir para o digital e fazer toda essa confusão na minha vida, que deu muita confusão. Ainda dá confusão vir para o digital, né? Mas a gente está nessa luta, nessa guerra. Então, eu clamo a todos que entrem nessa guerra também, né? Entrem nessa
guerra porque o mundo tá acabando com a humanidade. Tanto é que, né, até eu vi um vídeo ali falando, o Elon Musk, mesmo falando que um dos problemas maiores no próximo, né, nos próximos anos aí vai ser a falta de pessoas. E só existe um único ser que lucra com a falta de pessoas. O único ser que não quer que pessoas vivam, que tenham mais pessoas nesse mundo. Quem não gosta de pessoas, porque ele mesmo não pode criar nada. Então, a gente precisa entrar nessa guerra. É por isso que eu falo para os cristãos, né? Eu falo assim, cristãos, vocês estão calados enquanto o mundo está gritando. A gente ouve aquelas músicas lá, né? Como é que chama? Tem umas músicas que, assim, que é horrenda, que toca no supermercado. Tipo, né? Na nossa época, músicas horrendas assim, perto de criança, em um lugar que criança que anda, a gente não tinha, né? Você não pode falar isso perto de criança, né? Não vai falar, digamos, né, de sexo perto de uma criança. Hoje em dia o pessoal faz as coisas na frente das crianças. Ô, misericórdia! Da onde que o povo tá? Toca música no supermercado falando disso. O tal do Toma Toma lá, que pra mim é hedionda aquela música. Eu no supermercado não compro e morrendo de vergonha, né? Que você fica com vergonha alheia, né? Aí você tá no supermercado ouvindo aquilo lá, você fica constrangido. Tá na academia, tá tocando um negócio desse, você fica constrangido. Porque, assim, gente, isso não é coisa de se tocar. É perder a decência da coisa, né? Então, assim, estão acabando com a humanidade. E o pessoal não tá percebendo isso. É a ideologia que o mundo tá trazendo, né? Então, os cristãos estão quietos, enquanto o mundão tá gritando para os quatro cantos. Eu não gostava do TikTok e eu não gosto do TikTok, nem do Quai, nem nessas plataformas. Mas por que que eu vim? Né? Por que que eu vou entrar nessas plataformas e eu ensino todo mundo, os meus, né, os meus ensinados ali cristãos a entrar também? Porque lá eles reinam. E cadê o cristão ali para trazer os caras que estão perdidos? As pessoas perdidas. Vai falar da palavra lá sim, e não se contamina. Vai lá, solta a palavra e sai. Vai lá, solta a palavra e sai. Tá? Então faz o vídeo aqui no Instagram, faz o vídeo bonitinho, puf, joga lá na outra rede ali e vaza. E vaza para não ser contaminado. Nós precisamos abrir a nossa boca. Tá? Todos nós que somos cristãos precisamos salvar mais almas. Porque afinal de contas, gente, nossos filhos, que é para quem tem filho, podem ser pegos por um cara desse que a gente não salvou, que não está convertido. Ou que ao menos tem a noção da verdade. Entende? Então a gente precisa lutar. Então a gente convoca, conclama todos os cristãos que não gostam de abrir a boca, abre a boca, senão muitas vidas vão estar perdidas. Inclusive, pode ser que acabe a nossa ou a dos nossos próprios filhos, porque a gente não abriu a boca para aquele que a gente teria que ter aberto. Então, cristãos abrem a boca. Abrem a boca. Não coloca a lâmpada debaixo da cama, não. Coloca no candeeiro, né, para iluminar toda a casa. É interessante. A questão do jogo, vou falar rápido, porque que a gente já está encerrando. A questão do jogo, Aline, infelizmente tem muita mensagem subliminar, né? Não só no jogo, mas o jogo tem. E o jogo, além de mensagem subliminar, tem coisas de fato diabólicas mesmo, né? Você pode ver que sempre tem um monstro, sempre tem um demônio, e isso aí, infelizmente, o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, infelizmente ele atrapalha, ataca as crianças. Eu gostava muito de jogar na minha infância, jogava muito, e concernente a isso, eu acho que não só isso, mas tem outras coisas também. Eu morria de medo, tinha muito medo de escuro. Eu tinha um pânico de escuro, né? Eu era muito assombrado com o escuro, e eu só fui libertar disso depois de adolescente já, lutando muito através da palavra, de oração, pedindo Deus misericórdia. Porque quanto mais medo você tem, mais o adversário faz gracinha com você. Então, eu acho que tinha a ver com essa questão de jogo. Mas hoje em dia, as mensagens subliminares foi mais além. Esses dias, eu estava vendo minha filha assistindo algo no YouTube que não parece de forma alguma mensagem subliminar. Daquele canal Galinha Pitadinha. Quando eu fui ver um pastor alertando e mostrando umas verdades, eu falei, meu Deus, até aqui tá difícil. Até aqui é complicado. Mas
aquela música lá, a da galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pintinhos foram chamar o seu doutor. Tipo assim, o marido não ligou para a esposa. Os Pois é, filhos, que eram pintinhos, foram atrás do doutor. O pai não estava verdade. nem aí para a esposa. Tipo, e as crianças cantam. Quer queira, quer não, é uma mensagem sim. Tipo, tudo bem o marido não ligar para a esposa. Tá tudo certo. Quem que tinha que socorrer? Quem que é né? Quem que é o forte da família é o pai. Quem tem que socorrer a família? É o pai. E o pai lá deixou para os filhos. Nem estava nem aí. É, Ele falou, não, não é nem porque ele estava ocupado, trabalhando e não podia, né? Não, ele simplesmente não ligou. A música fala. E o galo nem ligou. Olha só, é muito grave. E a gente repetiu quantas vezes essa música para as crianças, né? E várias coisas, né? Então, assim, cuidado. Cuidado com que a música, não sei se todo mundo sabe, tem consciência disso. Como eu trabalho um pouco com a parte de neuro, gosto de entender a parte de neuro, ela não passa pelo senso crítico, né? Então, quando eu estou falando aqui com vocês, ou a gente está estudando, passa pelo nosso senso crítico, a gente faz a filtragem da informação e aí a gente guarda. A música e toda a arte, tá? Mesmo arte em si, toda a arte, música, elas não passam pelo nosso senso crítico. Ele vai direto para o nosso subconsciente. Então, ele grava, ele não tem filtro, ele grava. Então, por isso que eu tomo muito cuidado com as músicas que a minha pequena ouve. Ah, dá para fazer, filtrar tudo? Não dá. Mas preste muita atenção, porque isso vai para o subconsciente deles e nosso. A música não tem filtro. A arte não tem filtro para o nosso cérebro. Então, cuidado com as coisas que. Por isso que jogo é preocupante, porque também não passa por filtro, né? bem. Então, cuidado. Você me permite eu apresentar as obras para a gente encerrar, Aline? Claro, fique à Glória vontade. Faça suas considerações finais aí, a Deus. Paulo. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer, então, já que considerações finais, agradecer a Aline por essas portas abertas aqui. O que eu mais amo na vida é falar das coisas de Deus. E eu espero que pessoas gostaram. Eu vi muito coraçãozinho subindo, né? Nesse coraçãozinho, eu espero que vocês sigam essas instruções, porque são instruções bíblicas. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, vai abençoar muito a sua família, né? Seus filhos. Você não vai perder tempo, mas vai investir seu tempo. Por exemplo, a minha filha tem 1 ano e 4 meses. Se não for Uhum. olhar as fotos, eu não consigo ver ela, não lembrar o rostinho dela. Eu lembro ela com 1 ano e 4 meses. Agora, ela bebezinha. E como passa rápido? Muito rápido. A minha filha já está andando, já está falando muitas palavras. Então, a gente não pode perder tempo, irmãos. Não pode perder tempo. Eu cheguei ali, de não viajar esse ano. E aí eu fiquei 20 dias. Eu fiquei 20 dias só dentro de casa. Aí eu fiquei dando tempo para minha esposa e para minha filha. E eu fiquei pensando, mano, eu trabalho 12h36, 12 horas, um dia sim, um dia não, longe da minha filha e da minha esposa. Quanto tempo perdido, né? Trabalhando, mas perdido no sentido de não estar com eles. E foi um tempo de férias muito gostoso. Olha, eu fiz esse livro, Aline, como eu disse, em 2020, chama Passo Uhum. a Passo de uma Vida Cristã. Eu já estava pregando 13 anos pregando, na época eu era diácono, aí eu coloquei diácono aqui, hoje eu sou presbítero, e aí, para a glória de Deus, eu fiz esse livro, que com certeza vai ajudar muitas pessoas, é totalmente baseado na Bíblia, todas as páginas têm muito versículo bíblico, e se você quiser adquirir, depois eu vou passar no WhatsApp, depois eu vou passar no WhatsApp para vocês, que é mais fácil. E obrigado a todos os irmãos que me seguiram e todo o pessoal que está me seguindo. Eu vi muita gente começou a me seguir também, Aline, através dessa live nossa. Que benção, né? Esse aqui eu lancei esse Amém. ano. Esse aqui eu lancei esse ano. Chama O Drama da Igreja Moderna, com o subtítulo Os Desigrejados e a Importância da Igreja Local. Por que esse nome? Hoje em dia, a igreja alcançou vários países, tem várias igrejas que são palácios, hoje gigantescas, mas eu vou apontar pontos bons e pontos negativos da igreja. Né? O que a igreja está fazendo e o que ela deveria fazer. Então, a igreja é moderna. A gente rebate algumas coisas. E também nós rebate contra os desigrejados.
um movimento que tem surgido mais de 700% por ano, de pessoas rebatendo, né, por causa dos escândalos, de tantas outras coisas. Ninguém quer congregar mais. As igrejas não querem, as pessoas não querem congregar mais. E aí eu falo a importância da igreja local, porque é Jesus que fundamentou a igreja, Jesus que demonstrou a unidade da igreja, o amor da igreja. Nós não podemos sair como um membro fora do corpo, senão nós morremos, né? Nós morremos. Então, aí eu trago de forma apologética a importância da igreja local e nós rebatemos aí 3 tipos de desigrejado. E por último, Aline, eu fiz esse ano também. Tem 4 meses que eu fiz esse. Deus me deu graça. Tá não. Esse aqui está na pré-venda de lançamento. E louva a Deus por essa oportunidade sobre família, porque esse livro também é a respeito de família. Chama Tratamento Familiar. Tratamento Familiar. Nesse livro, com a direção da ajuda do Espírito Santo, eu escrevi 5 pontos. Primeiro ponto, de filhos para pais. De filhos para pais, a obrigação dos filhos para os pais. De pais para filhos. Oi? Uhum. Muito legal. De pais para filhos, a obrigação dos pais para com os filhos. Parentes de segundo e terceiro grau, a qual a gente abrange todos aí, além dos pais e dos filhos. Quarto, casamento. Só sobre casamento eu falei mais de 18 páginas. Casamento. E por último, a obrigação, as estratégias, a responsabilidade da igreja para com a família, né? De não contentar só com um membro da família, mas lutar para adquirir todos os membros da família para cultuar na igreja. Então, se você quiser adquirir, a partir de agora, salve o meu número, por gentileza, no WhatsApp. O BDD aqui de Rondonópolis, Mato Grosso, 66-99281-0251. DDD 66-99281-0251. E eu encerro pedindo, se possível for, para que vocês conheçam também meu canal no YouTube. Eu tenho lutado 9 anos, tem mais de 600 conteúdos, entre estudo bíblico, teológico e pregações, tá? Onde que Deus tem me levado em vários lugares do Brasil, em alguns estados. Então, Presbítero Paulo César Oficial. Quem puder, me siga lá também. Aline, no mais, obrigado. Deus abençoe. Eu agradeço a sua presença aqui, Paulo. Nossa, foi muito bom. Assim, esclareceu muito. E eu vou ver se seu livro também adquirir esse seu livro, porque tratamento familiar, porque é muito importante e mostra o papel de cada um dentro da sua família, né? Qual que é o seu papel? Porque o que acontece é que as pessoas não sabem seus papéis, né? Ficou tão corrompido que a gente não sabe nem qual que é o nosso papel, o que a gente tem que exercer na família, né? Então Verdade. é muito legal. Obrigada, viu, Paulo? Foi uma gratidão por estar aqui e trazer tanto esclarecimento para a gente, tanto direcionamento, né, da palavra para a gente. Foi realmente muito bom. Precisar de disposição, Aline. Deus abençoe a todos. Obrigada, viu? Obrigada a todo Tchau. mundo que esteve presente aqui, todo mundo que passou pela live também. Siga, né, o Paulo César, presbítero Paulo César. Quem é dele também não me segue, também siga aqui, né, aqui em cima, tá? E beijão, obrigada, viu? Até mais. Até mais.